Olá galera do YouTube, tudo bem? Meu nome é José Eduardo De Vito, eu sou instrutor professor de trânsito, sou credenciado no Detran, autorizado a ministrar aulas de trânsito tanto teóricas quanto práticas. Sou professor de CFC em Mogi das Cruzes e estou aqui fazendo esses vídeos porque gostaria que todos vocês fossem aprovados na provinha teórica do Detran, tá? Sabendo das dificuldades e também da falta de tempo que as pessoas têm ultimamente na vida corrida, né? Para poder estar estudando. Então, a pessoa assiste meus vídeos, fica lá escutando, né? E vai dar uma boa base, tá? Porque eu vou fazer os vídeos de todas as matérias, né? Uns vídeos pequenos para não ser aqueles vídeos cansativos, né? Então vamos fazer de 20 a 30 minutos cada vídeo. A pessoa vai escutando, vai começar de legislação de trânsito, vou falar das 5 matérias da primeira habilitação que cai lá na prova, né? Então eu tenho certeza que esses vídeos vão auxiliar muito o aprendizado de vocês, vai ter um grande êxito lá na prova, tá? Inscreva-se no meu canal, tá? Dê um like se possível, porque a gente tem certeza que vai ajudar muitas pessoas a passar nessa provinha aí, tá? Pessoas que estão realmente precisando da matéria, tá? Então vamos lá, pessoal. Primeiramente eu gostaria de falar de legislação de trânsito, é uma matéria que cai bastante lá na provinha do Detran, tá? Vamos falar então do CTB. O CTB, vamos iniciar pelo CTB. O CTB, ele é o Código de Trânsito Brasileiro, tá? Ele foi sancionado, foi feito no dia 23 de 9 de 97 e ele entrou em vigor no dia 22 de 1 de 98, tá? Porque toda lei, toda aprovação vai para o Senado, numa data, né? Sai um número, depois dessa data, aí eles aprovam, assim que aprovar, entra em vigor. O CTB entrou em vigor. Daí ele está desatualizado? Não, o CTB não está desatualizado. O que acontece é o seguinte, o CTB, ele vai entrando portarias, resoluções e normas que vai atualizando automaticamente. Por exemplo, né? Não precisa mais usar o extintor de incêndio na categoria B. Então entra uma portaria aumentando e modificando a situação presente. Aí acontece qualquer outro tipo de mudança, vai entrando. Por exemplo, agora acabou o simulador. A partir de 19 de setembro não precisa mais de simulador. Aí entra uma portaria classificando e desconsiderando o simulador só para quem precisar ou quem quiser fazer. Não é mais obrigatoriedade, tá? Então, pessoal, aí nós vamos falar aqui para vocês da interpretação do Código de Trânsito Brasileiro. Assim como qualquer tipo de livro, o Código de Trânsito Brasileiro existe 20 capítulos para poder organizar. Por exemplo, eu quero falar sobre infrações de trânsito, eu não vou apenas no capítulo olhar todos os capítulos, eu vou no capítulo de infração de trânsito. Eu quero saber sobre normas de segurança, normas de condução, eu vou no capítulo. Eu quero saber sobre educação para o trânsito, eu vou no capítulo. Quero saber sobre engenharia de tráfego, eu vou no capítulo certo. Então por isso que ele é confirmado. Tem 20 capítulos, 341 artigos, tá? O Detran, ele pega apenas uma pincelada, uma resumida de tudo e faz a apostila para a gente poder estar falando sobre ela nos 9 dias que a gente a obrigatoriedade de passar as digitais no sistema do Detran, tudo certinho para poder estar evoluindo no processo. Por isso que chama processo de habilitação, tá? Aí nós vamos falar também do Sistema Nacional de Trânsito, o SNT. O Sistema Nacional de Trânsito, ele é um sistema que ele junta vários órgãos, né, de trânsito para poder estar passando para a gente todas as normas de circulação, normas de conduta e trânsito, tudo o que tem a ver com infrações, com sinalizações, tá? Então o Sistema Nacional de Trânsito, ele tem como poder de estabelecer as diretrizes de trânsito, podendo dar todas as normas. Então existe 11 órgãos de trânsito. Geralmente o pessoal conhece apenas o Detran, né? Se você perguntar para a pessoa, qual órgão de trânsito? Detran, não conhece outra coisa. Existem vários órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito. Por exemplo, vamos começar aqui com um órgão consultivo, por exemplo. Primeiramente, nós vamos começar com o CONTRAN, tá? CONTRAN. Conselho Nacional de Trânsito. O Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, ele é um órgão máximo normativo, tá? Por que ele é um órgão máximo normativo? Porque ele dita as normas de trânsito, então ele é máximo normativo. E também é nacional. Por que nacional? Porque ele também dita as normas de trânsito do país inteiro, tá?
tanto do Paraná, Bahia, todos os estados, ele que rege a norma de trânsito. Então todas as diretrizes de trânsito são formadas, estabelecidas pelo CONTRAN, no Brasil todo. Tá? Após o CONTRAN, nós aqui de São Paulo temos o CETRAN. Tá? CETRAN é o Conselho Estadual de Trânsito. Tá? Então o Conselho Estadual de Trânsito, ele faz o quê? Ele também é um órgão máximo normativo. Ele também é máximo normativo? Só que ele é do estado de São Paulo. Tá? Nós aqui de São Paulo regemos pelo CETRAN, que é o Código Estadual de Trânsito, tá? O Conselho Estadual de Trânsito. Né? Então, por exemplo, o CONTRAN, ele fala assim, para os outros estados são tais leis, e para o estado de São Paulo é essa lei. Então o CONTRAN passa para o CETRAN, que o CETRAN distribui as normas para o estado de São Paulo. Por exemplo, agora aqui em São Paulo não precisa mais do simulador de trânsito. Então o CETRAN é que passa para São Paulo. O CONTRAN passa para o CETRAN e o CETRAN distribui para o São Paulo, tá? A partir do CETRAN tem o CONTRADIF, tá? CONTRADIF. Conselho de Trânsito do Distrito Federal. O CONTRADIF, ele cuida de toda a parte de infraestrutura, de transportes também, e rege toda a parte de órgãos coordenadores do Sistema Nacional de Trânsito. Então ele é coordenador. Tá? Por exemplo, eu quero montar lá, eu quero fazer uma ponte em Mogi das Cruzes, eu quero fazer uma ponte em Itacoaxetuba, eu quero fazer uma ponte, então o que eu preciso fazer? Preciso entrar no CONTRADIF, pedir autorização, porque eles são controladores e coordenadores do Sistema Nacional de Trânsito, tá? Aí depois vem os órgãos federais, tá? Deixa eu só apagar aqui um momento. Tá? Até aí tudo bem, pessoal? O pessoal tá entendendo? Aí, pessoal, depois tem os órgãos federais, por exemplo, DENATRAN, tá? DENATRAN, tá? O DENATRAN é o Departamento Nacional de Trânsito. Ele é um órgão máximo executivo, ele é máximo executivo. Ele que dita as normas para a execução dos serviços, tá? Então todos os serviços que a gente vai executar, por exemplo, o DETRAN, ele solta a segunda via de carteiras de habilitação, ele colhe digitais de quem está no processo de habilitação, ele imprime, ele faz segunda via, ele faz pessoas que estão fazendo outras partes de trânsito. Aí tá, o DENATRAN, ele faz cumprir a legislação de trânsito também nos limites da sua jurisdição, tá? Após o DENATRAN, existe o DENIT. O DENIT, ele é um órgão, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, tá? Por exemplo, o DENIT, ele autoriza toda a parte de transporte dos órgãos federais, tá? Órgãos federais. Então, por exemplo, tudo que vai cuidar de transporte sobre as rodovias federais, a Dutra, todas as rodovias que saem do estado, elas são federais, né? Então o DENIT é que vai controlar todas as partes de infraestrutura de trânsito, tá? Depois do DENIT nós temos o quê? A Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Rodoviária Federal tem a responsabilidade de fiscalizar, coordenar e inspecionar todo o trânsito de normas de circulação nas rodovias federais, tá? Então todas as rodovias que saem do estado de São Paulo, elas são federais, e aí quem vai cuidar é a Polícia Rodoviária Federal, não vai ser a Polícia Militar, nem o DR, nem nada disso, tá? Aí depois nós vamos passar para as estaduais, agora que vem o DETRAN, tá? DETRAN. Agora que vem o DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito. Então o DETRAN, ele cuida do estado de São Paulo, tá? É um órgão máximo executivo. Tá? Ele é o máximo executivo, por quê? Porque ele já começa a mexer, botar a mão na massa.
ele começa a emitir carteiras de habilitação, ele começa a fazer o processo de habilitação, todo aquele processo, aquele programa que a gente coloca as digitais 9 dias no sistema do Detran, é o Detran que pede para fazer, ele faz tudo, tá? Junto com a Prodesp, ele manda fazer o programa de acordo com o gosto e a necessidade deles, né? Eles fazem a renovação de carteiras de habilitação, tudo. Por exemplo, o Detran, ele cuida toda a parte executiva, o que executa, mexe, faz parte, mete a mão na massa, entende? Tá? Esse daí é o Detran. Depois do Detran, vem o DER. DER, Departamento de Estradas e Rodagem. O DER, ele também é um órgão executivo rodoviário, também, só que do estado de São Paulo. Por exemplo, todas as estradas, rodovias do estado de São Paulo, é o DR que cuida. Então, se tiver que fiscalizar, tiver que fazer qualquer coisa a respeito das estradas, por exemplo, a Trabalhadores, ela nasce em São Paulo e termina em São Paulo, então ela é uma estrada estadual. Quem que faz a fiscalização? DR, tá? Então o DR faz a fiscalização. A partir daí, do DR, essa parte a gente corta ali. A gente corta essa parte. A partir do DR, tem o Ciretran. Ciretran. O Ciretran, eu acredito que todo mundo do estado de São Paulo conhece, tá? Porque o Ciretran, ele é uma filial do Detran que existe dentro do nosso município. Por exemplo, é Ciretran, Circunscrição Regional de Trânsito. Então o Ciretran, ele cuida de todo mundo da nossa região. Por exemplo, aqui em Mogi das Cruzes, existe uma Ciretran, em Suzano existe outra Ciretran, Itaquá existe outra Ciretran. Então cada cidade tem uma Ciretran para quê? Para você não precisar ir lá em São Paulo, no Detran, para poder fazer alguma coisa sobre trânsito. Por exemplo, eu gostaria de recorrer uma multa, eu tenho que ir lá em São Paulo, no prédio da Boa Vista, lá no Jardim Armênia. Não, eu tenho uma Ciretran que cuida disso para mim, que na verdade é uma filial do Detran, tá? Ela se reporta ao Detran. Tudo que eu fizer na Ciretran, o Detran está também coligado com eles, tá bom? Aí depois do Ciretran existe a Polícia Militar. A Polícia Militar também faz parte do trânsito, tá? Por isso que eles podem parar, fazer fiscalização, eles podem pedir documentação do veículo, ver se está com o pneu furado, ver se está com o pneu murcho, ver se está o equipamento obrigatório está em falta, né? Então a Polícia Militar, ela também pode atuar nos trânsitos, tá? Depois vem os municipais, por exemplo, a Jari. A Jari, pessoal, ela é uma junta administrativa de recursos de infrações. A Jari, por exemplo, todas as infrações, ela tem recursos, tá? Todas as infrações, você pode estar, por exemplo, eu posso passar 200 por hora num radar de 60 por hora, eu posso fazer um recurso de multa. Se vai ganhar, é outros 500, claro que não, né? Mas eu posso fazer o recurso. Então a Jari, qualquer tipo de infração eu posso pegar e entrar lá na Jari fazendo recurso. Por exemplo, eu parei num local proibido estacionar, sendo que uma árvore estava cobrindo a placa de proibido estacionar. Aí eu não vi que tinha a placa de proibido, parei, tomei uma infração, tá? Então essa infração eu vou lá e recorro e falo, olha, lá no dia eu parei porque a minha placa de proibido estacionar estava coberta por um galho de árvore. Aí, esse galho de árvore aí, me cabe um recurso. Aí eu fui lá, entro na Jari, faço o recurso de multa e eles vão julgar. Se eles perceberem que realmente eu tenho razão, que a sinalização é para estar legível e visível, em local que não ofereça risco para os veículos, tá? Então, nesse caso, eu ganho o processo, ok? Então, tá bom? Aí depois nós temos aqui o direito e os deveres do cidadão, tá? Direitos do cidadão: usufruir de vias seguras, ser educado, tá? Em vias sólidas, legislação de trânsito, direção defensiva, requer toda obter ajuda necessária dos órgãos, tá? Então, por exemplo, nós temos os deveres, tá? Aí, direitos do pedestre: é assegurado o pedestre a utilização de passeios, tá? Providência das ruas urbanas e acostamentos. Então, o pedestre,
ele tem por direito de passar nas vias de calçadas, ele se não tiver a calçada ele pode passar também perto do meio-fio, pela rua, tá? Então ele tem esse tipo de direito também, tá? A partir daí nós vamos falar o quê? Nós vamos falar de processo de habilitação. Processo de habilitação é todo mundo que está no processo de habilitação, ele é aquele que está querendo requerer a sua CNH, tá? Você é obrigado a entrar num processo, não é uma coisa só, é um processo. Vai indo aos pouquinhos, primeiramente faz as digitais, vai subindo, faz o CFC, aliás, primeiramente faz o médico, psicotécnico, depois vai para o CFC, por isso que chama-se processo de habilitação, tá? Existem alguns requisitos para o processo de habilitação, por exemplo, ser penalmente imputável, ter 18 anos, o que seria isso? É a pessoa que já sabe, por exemplo, ele assume os seus riscos, já é uma pessoa que ele mesmo vai responder pelos riscos, tá? Não é mais o pai nem a tia, ele mesmo vai saber assumir o risco. Saber ler e escrever. Toda vez que você vai lá no Detran fazer o processo de habilitação, eles te dão lá um ditadinho lá para você escrever, justamente para saber se você sabe ler e escrever, tá? Por isso que eles dão aquele ditado, se a pessoa não souber ler nem escrever, já sai dali, já cai fora dali mesmo do processo. Possuir documento de identidade e CPF. Tudo do trânsito rege em torno do CPF. Vai cadastrar o aluno no CFC, precisa do CPF. Vai fazer o aluno entrar no processo de habilitação, precisa do CPF. Toda a parte do processo, tudo é regido pelo CPF. Eu quero consultar as aulas pelo CPF. Quero consultar a aula teórica, a aula prática, pelo CPF. Tá? Então o CPF é obrigatório. A partir daí, existe uma avaliação psicológica. Quem que fez lá aquele exame psicológico, o exame dos pauzinhos lá, né? Tem que fazer aquele exame lá, o exame psicológico, para saber se você está ansioso, se você está preparado para ir para a rua, se você tem uma estabilidade, né? Então tem várias coisas ali que as psicólogas dizem que ali ela consegue avaliar se a pessoa está legal emocionalmente para poder estar indo no processo. A partir daí você faz também o exame médico. O exame médico é para saber se você está com uma vista boa, se você tem os braços, as pernas funcionando normalmente, se está tudo ok, né? Então precisa saber também sobre isso. Depois disso, a gente vai também ter o exame teórico. O exame teórico é uma provinha de 30 questões que a gente é obrigatório a acertar 70%. Tem que acertar 21 questões, tá? Se a gente não passar por 21 questões, vamos ter que voltar a fazer, vamos pagar a reprova, tá? E que eu tenho sabendo aí que é mais ou menos em torno de R$250, R$200 cada reprova, né? Por isso que é importante a gente já estudar logo de cara, porque a gente estudando logo de cara, a gente já passa e não precisa estar pago, porque a pessoa vai, reprova, paga 200, 250, depois é obrigado a estudar para passar na segunda. Então já estuda logo de cara, né? Então, a gente pode, quando você entra no processo de habilitação, você pode requerer a categoria ACC, que é autorização para ciclo motor, que é até 50 cilindradas. Pode requerer a categoria A, que é motocicleta de 2 ou 3 rodas, a categoria B, que é automóveis 4 rodas, tá? Ou então, se for as duas simultaneamente, poderia ser, por exemplo, uma AB, tá? Como elas são separadamente, cada uma é um exame prático, a B é um exame prático, então você vai ter que fazer 2 exames práticos, de moto e de carro, tá? Para requerer essa categoria. Depois nós vamos para o exame teórico, curso teórico. Curso teórico existe, por exemplo, 5 matérias, tá? Nós começamos com essa que nós estamos fazendo agora, que seria legislação de trânsito. Depois nós vamos para a direção defensiva, depois a gente vai para primeiro socorro, meio ambiente e também mecânica básica, tá? O Detran pede para a gente passar por essas 5 matérias, tá? Para confundir um pouquinho, eles falam da legislação, 18 horas de aula. Só que para confundir um pouquinho, eles colocam o quê? 900 minutos de aula, tá? Então a gente é obrigado a cumprir 900 minutos de aula de legislação no nosso sistema para poder estar completo com essa matéria. Depois nós vamos falar aqui de direção defensiva, mais 16 horas aula, tá? Sendo 800 minutos, tá? Então nós temos que cumprir 800 minutos no sistema do Detran, colocando as nossas digitais, para poder
cumprir direção defensiva. Depois nós vamos para primeiros socorros, que é 4 horas, seria 200 minutos, tá? Então nós vamos cumprir 200 minutos de primeiros socorros, e depois nós vamos cumprir também mais 200 minutos, mais 4 horas também de meio ambiente e cidadania, e 150 minutos, que seriam 3 horas, de mecânica básica, tá? Então lá no dia, lá cada dia, por exemplo, são 5 aulas no CFC, cada dia a gente cumpre 250 minutos, né? Então, a gente precisa de, por exemplo, 800 minutos, vai ser lá 2 dias, 3 dias e meio, tá? Aí vai indo assim, tá bom? Aí cumprindo toda essa carga horária, cumprindo tudo, aí o que a gente vai fazer? A gente vai marcar a prova do exame teórico, tá? Aí cada autoescola que sabe como é que é o procedimento, vai enviar o nome do aluno lá para o Detran, eles vão marcar a prova lá. No dia da prova lá, vocês podem estar consultando o site ecnh.sp, que lá vai estar lá uma parte que tem lá consultas e agendamentos. Você consulta o agendamento lá e coloca o seu CPF, aí vai pedir um protocolo. O protocolo não precisa, tá? Aí vai pedir uns caracteres para você repetir para dizer que não é robô. Aí você chega lá no finalzinho do lado direito, está escrito pesquisar, você pesquisa. Se você já está agendado, vai aparecer agendamento encontrado, dia tal, no tal horário, compareça lá. Se caso não tiver agendado, vai aparecer agendamento não encontrado, tá? Você pode estar consultando pelo site eCNH. Algumas autoescolas dizem também que eles entregam e ligam para a pessoa dizendo, olha, seu agendamento já está marcado. Outras não ligam, então precisaria ver qual que é o processo. Mas mesmo independente de ligar ou não, você pode estar acompanhando, que daí você vai saber isso antecipadamente, entende? Você vai lá, olha, semana que vem, tal horário já vai ser a minha prova. Você já fica sabendo através do site, tá? Aí o exame teórico seria 30 questões, tem que acertar no mínimo 21, 70%. Acertou as 21, passou no exame teórico. Aí a gente pode ir também para o exame prático, tá? A partir daí, se caso você reprovar, você vai ter que pagar uma reprova na autoescola e vai demorar mais 15 dias para poder remarcar essa prova. Não pode ser remarcada imediatamente, tá? Aí você vai ter que ficar estudando, né? Aconselho também meus alunos a baixarem lá o simulado detran.sp, que é um simulado que você tem na primeira habilitação, tem exercícios por matéria, para a gente ir estudando. Tá? Eu nas minhas aulas de CFC, eu peço para eles fazerem bastante exercício, fazerem bastante prova de primeira habilitação, tá? Quem quiser baixar, é só procurar no Google lá, simulado detran.sp, aí abaixa no celular, tá? Ali você vai conseguir fazer várias provas, você vai ter lá, por exemplo, primeira habilitação, ele é bem similar à prova que vocês vão fazer no Detran. Tem 30 questões, são 40 minutos, você vai ter que acertar 21 questão para dar a carinha verdinha lá de passou. Se você reprovar, vai dar uma carinha vermelha reprovado, né? Você vai ter condições de ver quais são as que vocês erraram, tá? Aí você volta lá e vai ver qual que você errou e vai fazendo, vai fazendo. Muitos alunos me falam, olha professor, lá no dia lá caiu 16, caiu 18 questões que eu já tinha visto no aplicativo. Ajuda demais, pessoal. Quem puder fazer isso, chama simulado detran.sp, tá? Abaixa lá no celular, certo, pessoal? Aí o curso prático de veicular. O curso prático de direção veicular, você só vai conseguir cadastrar a partir do momento que você conseguiu passar na provinha. Passou na provinha, volta na autoescola, eles cadastram você lá. Aí eles vão no primeiro dia, se você cumpriu toda a legislação, aqueles minutos que eu falei para vocês anteriormente, aí eles vão começar a ver realmente se você tem, tá tudo ok, não está devendo nenhuma matéria, se já fez a provinha, se está tudo certo, eles vão... Ok? Aí a gente pensa o quê? A gente vai receber a CNH? Não, a gente vai receber a PPD. A PPD é a permissão para dirigir. A gente fica na experiência do Detran durante 1 ano. Igual quando vocês entram numa empresa, a experiência é de 3 meses, né? Lá no Detran eles te dão uma experiência de 1 ano, 12 meses. Essa experiência você não pode ter nenhuma... Para você não perder a PPD, não ser excluído o registro da PPD no Detran, você não pode ter nenhuma multa gravíssima, nenhuma multa grave, nem a reincidência, que seriam 2 médias, tá? Você não pode ter. Se tiver uma gravíssima, perde a PPD.
Uma grave perde a PPD. Duas médias perde a PPD. Então você não pode ter multa durante o período de PPD. Passado 12 meses você cumpriu, ok, tudo certinho, não tem nenhuma multa, aí você vai lá e vai pedir, solicitar, vai pagar uma taxinha de reemissão, que é coisa de 40 e poucos reais aqui em São Paulo, e vai pegar a CNH, tá pessoal? Aí você vai pegar a CNH. A CNH, ela também não é assim, que nem o pessoal pensa que agora que está CNH eu posso fazer o que eu quiser. Não, a CNH, a partir de 20 pontos, eu posso ir para suspensão, tá? Eu posso ser suspenso. Se eu tiver, por exemplo, 3 multas, uma gravíssima em 7 pontos, uma grave 5 pontos, uma média 4 pontos. Se eu tiver 20 pontos durante um ano, eu posso ir para suspensão. A suspensão, eu vou ser obrigado a fazer reciclagem, tá? Reciclagem, seria outra provinha também igual a que vocês vão fazer, seria 9 dias no sistema, vai ter que estudar a matéria, vai na autoescola, faz a reciclagem, né? E depois que passar na reciclagem, o Detran vai dar uma medida administrativa. Por exemplo, eu tive 3 gravíssimas, eu vou dar 1 ano para vocês, uma medida administrativa, 12 meses. Eu tenho 5 médias, então eu vou dar 6 meses. Então a medida administrativa é de 6 meses a 1 ano, tá? Então vai depender muito da multa que você tomou. Você tomou todas gravíssimas, 1 ano. Você tomou média, vai diminuir, 8 meses. Eu tomei só leve, 6 meses, né? Dependendo de qual a gravidade das multas, o Detran vai dar. Então você vai ter que aguardar a medida administrativa, mas a reciclagem vai ter que estar com certificado de conclusão da reciclagem, que vai ser emitido pela Procondutor, que é uma empresa coligada com o Detran, que emite o certificado de reciclagem. Você vai ter que passar na provinha também com 70%, tá? Aí você cumpriu, fez a reciclagem e pegou novamente, e aguardou o período de 6 meses a 1 ano que o Detran vai te dar, você já pega a CNH de volta, tá? Agora, a partir do momento que você só vai poder cumprir a suspensão, a partir do momento que você entregar a sua CNH lá no Detran, tá? Então, se eu entregar a minha CNH, eu começo a cumprir lá, vamos supor que eles me deram 6 meses. Eu entrego hoje, começo a cumprir 6 meses. Se eu entregar daqui 1 mês, vai cumprir 6 meses a partir de 1 mês. Se eu entregar daqui 1 ano, eles vão começar a cumprir 6 meses a partir de 1 ano. Então eu tenho que entregar. Só que quando eu estou suspenso no sistema do Detran, se eu tomar mais uma multa qualquer, ou for parado dirigindo e eles me pedirem lá documentação e ver que eu estou suspenso, aí eu posso ser cassado, tá? A partir do momento que eu estiver suspenso e tomar qualquer tipo de multa, infração, ou for mesmo parado, nem cometer nada, só estou dirigindo direitinho, parou, viu que eu estou suspenso dirigindo, eu vou para a cassação. A cassação, eu perco a habilitação. Eles cortam o meu código lá, o meu registro de habilitação de lá. Aí o que eu vou ter que fazer? Esperar uma medida administrativa de 2 anos para depois poder entrar no processo de habilitação, que é chamado reabilitação, tá? E fazer novamente, tudo lá para a gente fazer novamente, vai ter que fazer a provinha teórica, vai ter que fazer a prova prática, né? Vai ter que fazer a reciclagem do mesmo jeito. E aí depois disso daí, que eu aguardei 2 anos e fiz todo o processo, aí eu volto a pegar uma nova CNH, porque aquela antiga foi cassada, tá? Então, esse daí é o processo, tá? Aí, pessoal, o condutor com deficiência física, ele pode dirigir? Pode, né? Desde que ele tenha um carro adaptado para a deficiência dele, né? Aí ele pode estar vendo nas autoescolas que tem DF, tem deficiência física, para ver se de repente ele tiver um probleminha na perna esquerda, ele pega um carro automático, se ele tiver um probleminha lá na perna direita, coloca um adaptador para acelerar com o esquerdo, tá? Então tem várias coisas, várias autoescolas que trabalham com DF. Também pode, aí você vai ficar isento de IPVA, vai ficar com 30% de desconto para a compra do carro novo, tá? Não vai precisar fazer rodízio em São Paulo, aqueles rodízios de placas, tá? O deficiente físico, ele tem esses direitos aí, tá bom? Não precisa pagar IPVA, olha que maravilha, né? Tá? Depois, pra gente terminando esse primeiro vídeo nosso, eu falo aqui também de porte de documentos de porte obrigatório. Eu acho legal, por exemplo, ultimamente o pessoal fala muito em modernidade, né? A gente tem que se atualizar, eles falam que a CNH pode ser um aplicativo que abaixa no celular. Ok, se você conseguir mostrar
esse aplicativo para o guarda, ele pede lá o seu documento, você mostra o aplicativo para o guarda, beleza, ele vê que você está lá, que você está no site do Detran, tem lá o QR Code, está tudo certinho, ele consegue verificar que você está habilitado. Mas se de repente eu estou num local que não tem sinal, eu estou num local, meu celular acabou a bateria, como é que eu vou mostrar para o guarda que eu estou habilitado? Né? Eu vou tomar uma multa, posso entrar no crime de trânsito, porque eu estou sem habilitação. Então o que eu vou fazer? Eu ando com o documento de porte obrigatório no bolso. A melhor coisa seria, primeiramente, o que eles vão pedir? O documento de habilitação e vão pedir o CRLV, que é o Certificado de Registro de Licenciamento Veicular, que nada mais é do que uma certidão de nascimento do veículo, vai ter lá as características, vai ter lá a placa do carro, Renavan, tá? Então, é importante você obter esses documentos aí sempre em mãos e atualizados, tá? Depois da transferência do veículo, é um documento lá que fica em casa. Quando você vende o veículo, você preenche no cartório, tá? Tem 30 dias para passar. A partir do momento que você passou no cartório, você tem 30 dias para passar ele para o seu nome, tá? Nesses 30 dias, se não passar, ele vai entrar uma multa grave de 5 pontos, tá? Que você acabou não fazendo a transferência, tá? Então a gente precisa reconhecer firma e dar entrada no cartório. Aí depois fala aqui também do DPVAT, que é o documento, é o seguro obrigatório. Seguro obrigatório, ele indeniza trânsito, ele indeniza acidentes de trânsito. Por exemplo, ele vai indenizar, não é só quem está certo no trânsito, mas eu estava na contramão, mas eu estava, não tem problema. Ele vai indenizar quem está no trânsito. Um acidente com o pedestre, vai indenizar o pedestre, tá? Sendo isso, você tem que estar sempre atualizado com o DPVAT pago. Ele é um seguro obrigatório. Só que tem que ver direitinho, porque tem esse DPVAT que vence, por exemplo, um exemplo, vence no mês 3 e o licenciamento vence no mês 6, né? Então a gente deixa para pagar tudo junto no licenciamento. Só que você precisa ver direito, porque às vezes você fica 3 meses descoberto do DPVAT. Se acontece um acidente nesse período, você está descoberto, aí tem que pagar do bolso. Então geralmente é bom entrar no site do Detran, colocar lá DPVAT, seguro obrigatório, e tentar achar o nosso seguro obrigatório quando é o vencimento dele, para saber se ele vence junto com o licenciamento. Se ele vencer junto, paga junto, senão você tem que pagar separado, tá? Muita gente não sabe disso, tá? Aí depois, para encerrar a primeira aula, pessoal, eu tenho o IPVA. O IPVA é um imposto sobre produto de veículos automotores, né? Então esse imposto diz que vai metade para o Estado e metade para o município, né? Se você paga, por exemplo, R$1.000 de IPVA, R$500 vai para, que no caso aqui a gente está em Mogi das Cruzes, vai para Mogi das Cruzes, e R$500 vai para o Estado de São Paulo, se for R$1.000, tá? Então eles dizem que é para serviços básicos da população, saúde, educação, transporte, segurança, habitação e etc, tá? Então, pessoal, por enquanto eu vou ficando aí com essa aula, tá, galera? Assistam nossos vídeos, nós vamos seguindo a apostila todinha, vou tirando dúvidas, tá? Dá um like, não esquece de se inscrever no meu canal, tá? Pra gente poder estar ajudando pessoas que vai lá também tirar essa habilitação tão suada que tá ultimamente, né? E a gente dá uma forcinha lá, quem sabe alguém vai pôr o meu vídeo, vai escutar enquanto tá ali fazendo alguma coisa, tá na cozinha, tá trabalhando, deixa lá, vai escutando, né? Eu tenho certeza que vocês vão lá para a provinha com muito mais base do que sem a gente estar estudando, tá, pessoal? Dê um like aí, não esqueça não. Um abraço para você e o próximo vídeo já logo vai entrar em seguida, tá? Um abraço para vocês.